Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Namastê. Na sessão de hoje, nós vamos falar a respeito do auto-amor, da terapia do auto-amor, qual o significado dela, né? Dentro do contexto transpessoal. Então, nós sabemos que existem várias modalidades de psicologia, não é? As psicologias mais tradicionais, que lidam com o ego, não é? Que é a nossa personalidade, e nós temos a escola transpessoal, que ela é muito mais, assim, digamos, isenta de preconceitos, ela insere o ser como um ser holístico, ela tem esse entendimento mais atual, não é? De que nós somos seres holísticos, nós somos seres do universo, ela inclui e atende às questões energéticas e espirituais. E nesse sentido, nós sabemos que hoje nós estamos trabalhando o despertar da consciência. Então, quem já não ouviu, né, essa palavrinha, despertar da consciência? Muita gente tem falado sobre isso, né, tentado explicar de alguma forma, e nós vamos trazer isso aqui nas nossas sessões de terapia transpessoal. Então, precisamos entender que o despertar da consciência é algo que é o nosso convite para hoje, no planeta Terra, de tudo que nós estamos vivendo. Nós precisamos despertar a nossa consciência, nós não podemos mais viver dessa forma, né? Então, quando a gente fala sobre a questão de como nós convivemos com o nosso planeta, com a natureza, o que nós temos feito com o nosso planeta e o que nós temos feito com a nossa essência divina, né? Nós temos ainda vivido como alienados, robóticos, né? No automatismo da mente egóica, né? Que é do egoísmo. Então, vamos entender um pouquinho melhor. As psicologias nos ajudaram muito no sentido de compreendermos um pouco mais sobre nós mesmos, né? A questão de autoconhecimento, autoajuda, só que não é suficiente, né? A gente sabe que não é pela própria experiência que nós temos de vida. E quando nós éramos criança, quem é que não sofreu uma comparação? Seja achando uma comparação positiva ou não, né? Então, nos comparavam com outras crianças, nos diziam como nós éramos, como nós deveríamos nos comportar, e nos ensinaram que havia certo ou errado, bom ou mal, e a gente tinha uma necessidade muito forte de ser amados. Por quê? Porque esse o nosso começo, meio e fim, né? Desde que espíritos humanos nós temos como motivação o amor, né? Esse vínculo. Não digo o amor humano, nós aprendemos através do amor humano, mas o nosso despertar vai acontecer através do amor incondicional, tá? E aí é que entra o auto-amor. Então, nós aprendemos comparação, nós aprendemos a separar o que é certo, o errado, bom ou mal. E aí, como a gente sempre teve necessidade de ser amado, primeiro pelos nossos pais ou aqueles que eram responsáveis por nossa primeira infância, o que aconteceu? Nós fomos adquirindo algumas características, né, uma máscara que nós chamamos de ego, que fosse capaz de ter a aprovação dos nossos pais. Então a gente tentava, né, eu tenho que ser boazinha, né? Eu tenho que fazer as coisas certas, eu tenho que agradar os meus pais. Mas em algum momento nós nos sentimos abandonados, nos sentimos rejeitados, e aí acontece a confusão interna. E aí começam os conflitos. Então todos nós temos conflitos internos, temos questões a ser trabalhadas, certo? E uma outra coisa que nós aprendemos muito é que não deveríamos ser egoístas, não é? Ah, não, você precisa ser amoroso. Como assim? Você é egoísta. Olha aquele lá como ele é malvado. Você não é egoísta, você precisa deixar de lado a si mesmo para cuidar do outro. Algumas religiões falam isso, né? Não, você primeiro cuida do outro, depois de você. Não é assim? E aí a gente foi se colocando num papel muito ruim, não é? Muito ineficaz, muito utópico. E as pessoas confundem o egoísmo e o amor, o auto-amor, tá?
Então, o que é o egoísmo? O que é o auto-amor? O auto-amor é entender que primeiro você precisa cuidar de si mesmo, né? Primeiro você precisa aprender a gostar de você, não é? Você tem que aprovar a si mesmo, para depois você aprender a amar o próximo. É impossível amar alguém se você não é capaz de amar a si mesmo. Lembrando que os outros são reflexos do nosso ser, do que nós somos. Então, é impossível você aprender a amar o outro sem ter aprendido a amar a si mesmo. Então, nosso grande aprendizado é esse, aprender a despertar a consciência pelo auto-amor. O auto-amor não é um caminho tão fácil. Às vezes a gente fala, auto-amor, então é tudo maravilhoso, eu vou me achar maravilhosa, mesmo eu fazendo coisas que não são muito boas, né? Não, não é por aí. O auto-amor é um caminho complexo, que dói, né? Que é difícil de ser digerido, de ser caminhado, né? Então, caminhar pelo caminho do auto-amor é um caminho de muita honestidade, de muita sinceridade, de muita paciência, de percepção de quem você é de verdade, tá? Então, você não é só essa máscara social, você tem vários eus que precisam ser amados, no sentido de que precisam ser aceitos. Quando a gente fala em amor incondicional, é a gente olhar para a gente e falar assim, eu aceito o que eu sou. Não que eu concorde com algumas coisas que eu tenho feito, eu me sinto mal com isso, né? Mas eu aceito que eu sou assim, eu não sou perfeita. Se eu fosse perfeita, eu não estaria aqui, né? Lembrando que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, em fase, ainda para a gente a médio prazo, em fase de passagem para um planeta de regeneração. Então vamos aproveitar esse momento e vamos trabalhar a nós mesmos para que a gente possa fazer parte desse momento de transição. E esse momento de transição é que pede esse despertar da consciência. Então, saber o que é egoísmo e o que é auto-amor, tá? O auto-amor, ele pede a aceitação de quem nós somos. Isso não significa que ele não vai trabalhar a transformação das nossas vicissitudes, certo? Então, eu sinto auto-amor. Eu aceito que eu sou frágil, que eu tenho uma série de vicissitudes, que eu preciso me melhorar, tá? Então, isso é auto-amor. O egoísmo é quando eu não estou olhando para mim, para as minhas fragilidades, eu só estou querendo pisar nos outros, né? Eu sou ambiciosa, eu só penso em mim. Não é essa a questão, tá? Então, é muito importante não confundir o egoísmo com o auto-amor. Um exemplo prático é num relacionamento em que você acha que você precisa abrir mão, né, de si mesmo. Isso acontece muito entre mãe e filhos, não é? E aí passa por aquele problema seríssimo, né, que é do ninho vazio. Então, a mãe, ela se dedica aos filhos e se dedica ao maridão, né? E aí chega um período da vida que ela fica sem o maridão e sem os filhos. E aí? Então, será que ela deveria ser mais egoísta? Ou será que ela deveria ter mais auto-amor? Ter auto-amor, né? Então, não é uma questão de egoísmo, é questão de se cuidar, de ser independente, de ser inteira. Então, não é que você vai ser egoísta, deixar de entender a sua responsabilidade nas relações. Mas não, eu preciso cuidar de mim, né? Eu não posso só cuidar dos meus filhos e deixar de cuidar de mim. Isso é abandono de si mesmo, né? Então, na terapia do auto-amor, no contexto transpessoal, é isso que nós aprendemos, a despertar a consciência a partir do auto-amor, muito mais que o autoconhecimento. O autoconhecimento
nos faz entender algumas coisas sobre nós mesmos, só que não nos tira de onde nós estamos, não é? Nós continuamos nos moldando dentro do ego, né? Então, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu tenho emoções, eu sei que é difícil a vida, né? Eu sei que quando eu era criança eu sofria traumas, mas como é que eu faço para sair disso, né? Qual é o caminho, né? Qual é o caminho da cura, tá? É o despertar da consciência, é o auto-amor, e através do auto-amor eu vou aprender a amar o próximo, eu vou ter relacionamentos saudáveis, eu vou ser próspera em todos os sentidos da minha vida, não é? Eu vou começar a trabalhar o desapego do campo emocional para trabalhar mais o campo do amor, não é? O amor incondicional, tá certo? Lembrando que o emocional é algo que a gente precisa aceitar também em nós, né? Então, quando se fala inteligência emocional, tá, eu sou inteligente emocionalmente, mas eu não deixo de sentir emoção. É emoção que me move na Terra. Não tem como não ser emocional. Nós somos animais, nós estamos animalizados, nós estamos vivendo no planeta Terra. E no planeta Terra nós nos movemos pelo emocional, certo? Então, as emoções do medo, as emoções da raiva, dos nossos chakras inferiores, nós não podemos simplesmente falar, não, eu só quero viver a espiritualidade, desaterrar, como a gente chama, né? Porque aí a coisa vai ficar feia, tá? Então, nós precisamos ser árvores com raízes profundas, uma copa linda que se comunica com a espiritualidade, mas temos que ter raízes profundas com a vida, tá certo? Por hoje é isso. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre egoísmo, auto-amor, se você entende essa diferença, se você acha que está sendo egoísta, se você acha que está praticando auto-amor, tá? Não vamos nem falar hoje sobre amor ao próximo, tá? Nós estamos falando de auto-amor, o que é ser egoísta, e para isso a gente pode até trazer para a nossa própria próxima sessão os conhecimentos do budismo que falam a respeito dessa questão do egoísta, né? Do auto-amor, o que nos leva ao sofrimento. Isso e também as questões da infância que nos fazem gerar esse mal-estar, né? De abandono, esse abandono que a gente traz da infância, né? Rejeição, né? Essa máscara social, essa necessidade de ser aprovado, de ser amado pelo outro, mas como assim? Nós vivemos a necessidade de ser amado pelo outro, mas não de uma forma saudável, de uma forma doentia, tá? Nós nos tornamos dependentes emocionais, né? E é isso que a gente precisa compreender melhor, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Namastê.